boa noite! Estamos de volta com mais um programa e hoje a gente vai falar sobre neurociências. A neurociências vai explicar muita coisa interessante pra gente. Nos outros programas, né, principalmente no programa passado, eu já falei várias coisas sobre neurociências, sem falar que foi neurociências, né? Eu estava já entrando no assunto, mas agora eu quero explicar um pouquinho ainda mais sobre essa história. Que negócio é esse, Daisy? Neurociências para lidar com as nossas crianças? Neurociências para lidar com as crianças da nova era? Tem tudo a ver. É isso mesmo. Estudando o cérebro da criança, gente, nós aprendemos a usar essas interrelações, nosso dia a dia com elas como oportunidades para ajudar as nossas crianças a terem estratégias para serem mais felizes, mais saudáveis e poderem ser eles mesmos, para serem o que eles vieram para ser. O cérebro vai determinar quem somos, vai determinar o que fazemos e ele é moldado pelas experiências que nós vivemos no nosso dia a dia. Né? Saber formar, né? Saber a forma como esse cérebro funciona vai mudar as nossas respostas, a nossa forma de criar os nossos filhos, né? E pode nos ajudar a transformá-los mais fortes, mais resilientes, mais potentes e com respaldo científico. De acordo com a epistemologia genética, é quando o meio vai transformar a pessoa. Só a genética a gente vê que muita coisa não é explicado, e sim pelo o meio que você vive. Pode ser gêmeos, terem genes do pai e da mãe idênticos, se cada um, mesmo sendo criado no mesmo local, né, cada um vai receber respostas diferentes, vai receber estímulos diferentes e eles vão ser pessoas totalmente diferentes, né? Ensinar as emoções para as nossas crianças, ensinar que essas emoções que a gente sente são passageiras. E isso, ela não vai ficar com raiva para sempre, ela não vai ficar triste para sempre, ela não vai ficar, né? Vai passar. Né? E como que passa? E a gente ensina para eles como passar por isso, e a gente ensina para eles maneiras de se acalmarem, né? De passar por essas emoções da maneira mais tranquilas, porque sozinhos eles não vão conseguir. Eles lembram que eles precisam de um adulto para se corregularem? E como que a gente vai ensiná-los a se corregularem? Quando a gente se corregula, a gente está sendo espelho para eles aprenderem a se corregular. Né? Então, quando a criança está com muito medo para tomar vacina. Nossa, eu estou apavorada, eu estou com muito medo. Então, assim, você já vai dando previsibilidade para ele antes. Olha, a gente vai ter que tomar uma vacina, vai doer, vai entrar uma agulha no seu braço, vai incomodar, mas vai ser tão rápido. Que tal, na hora que você estiver tomando a vacina, a gente não se teletransportar para um lugar maravilhoso? O que você prefere? Viajar num balão, ou dar um mergulho na praia, ou estar em cima de uma boia na piscina? E aí a criança entra, gente, no mundo da visualização, elas visualizam fácil, tranquilo. A pessoa vai lá, dá a vacina, e aí ele vai falar assim, tá bom, já estou aqui me divertindo, mas que horas que eu vou vacinar? E aí você vai dizer, não, já vacinou. Sabe, transformar o medo, ao invés de você falar para ele assim, não precisa ter medo, é só uma espetadinha, não vai doer nada. Ai, que bobagem. Não, vai doer sim. Você prepara ele que vai doer, e ensina ele a visualizar, né, a passar por aquela forma para tomar a vacina. E outra forma de, quando a criança está muito ansiosa, olha só, vamos cheirar essa florzinha que está aqui na nossa frente, ó. Ai, que cheiro bom. E agora tem uma vela, vamos soprar a velinha. A gente sopra a vela, a gente cheira a florzinha e assim a criança vai ficando mais calma, mais tranquila. Essa é uma forma que a gente tem de ajudar as crianças que estão ansiosas, as crianças que estão mais nervosas, né? Estão com medo, que estão sem sentir sono, a gente contando historinhas. E assim a gente vai. Né? Algumas crianças são muito tímidas, né? Vergonhadas. E aí se descobriu que grande parte é por genética, sim. A timidez, né, que está presente nela, mas desde o nascimento, mas é uma outra forma como as crianças são influenciadas a serem mais tímidas é da forma que elas são tratadas, né? Que o comportamento, ele pode ser moldado também, fora da genética. Podemos ajudar os nossos filhos a interagirem e a terem um convívio social quando a gente proporciona para eles momentos que eles possam se desenvolver. E isso vai mudar o estado mental da criança. E como são esses momentos, gente? Jogos de tabuleiro. Qual foi a última vez que você convidou seu filho para jogar com você? Que juntou a família inteira e tava aquela bagunça, dançando, música é maravilhoso. Chame seus filhos para dançar, dança todo mundo, divirtam-se, né?
Fazer jogos com improvisação, mímica. Gente, que delícia. Já tentaram? Eu sei que vocês já tentaram aí na casa de vocês, né? Fazer mímica para os outros adivinharem, contar piada, né? Cada vez mais transformando a sua casa num ambiente de alegria, né? Improvisação. E também uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer. Demonstrar interesse pelo que a criança se interessa. A criança tá lá, o tempo inteiro lá no quarto jogando. Ao invés de você falar assim, sai desse celular, vem pra cá, fica aqui com a gente. Mostre interesse pelo que ela tá fazendo. E aí, meu amor, o que você tá fazendo? Que legal esse joguinho. Nossa, posso jogar também com você? Que legal. Bom, se interessa porque ela tem interesse, gente. Aquilo ali é a vida dela. Aquilo ali é o que traz felicidade pra ela, que traz alegria. Então, começa a se interessar. Nossa, esse vídeo no YouTube é bem legal. Eu nunca tinha reparado. Quem que você tá seguindo? Mas quem que você segue lá? Sabe? Bom, toda pessoa interessante, ela tem que se mostrar interessada. Para você ser interessante para os seus filhos, né? Para os seus netos, para os seus amigos, para as suas crianças, você tem que se mostrar interessado pelas coisas que eles se interessam, né? Para aí eles, opa, ela está querendo saber o que é isso aqui que eu estou fazendo. Ela está interessada por mim, ela se preocupa comigo. Uma outra forma uma maneira que eles se tornam interessados também, é você se interessando pelas coisas deles, você mostrar da importância de praticar a caridade. Como que você mostra a importância? Você praticando, né? Mostrando como é legal estar na evangelização, é legal você estar repleto de amigos que também acreditam na mesma coisa que você acredita, né? E que aquilo ali vai influenciar também, vai moldar o cérebro da sua criança. Tá? Então, se você não é espírita, você é evangélico, leva lá. Tem também evangelização nas igrejas evangélicas, tem o catecismo nas igrejas católicas, tem evangelização espírita nas casas espíritas. Procure. É super importante. Isso sim também vai moldar o cérebro dos seus filhos. Isso sim, quando ele estiver lá na adolescência e ele tiver uma galera chamando ele para usar drogas, vai estar ali, ó. O que vai estar dentro do cérebro dele? O que vai estar ali dentro dele? É o que você está colocando agora na infância. E o que ele está recebendo agora na infância? Ele está recebendo grosserias, chantagens, ameaças, castigos? Ou ele está recebendo amor, respeito, dignidade? Ele está recebendo o Evangelho de Jesus? Ele está recebendo... O que ele está recebendo? Tá? Então, isso é tudo muito importante. O meio que ele está vivendo, né? Os estudos na neuroplasticidade reforçam que a perspectiva que nós, pais, moldamos o cérebro dos nossos filhos estão diretamente relacionadas às experiências que eles vivem. Então, uma criança que passa o dia inteirinho jogando TV, ou jogando videogame na TV, que ele fica o dia inteirinho ali no celular, o cérebro dele vai agir de uma determinada maneira. E existe a mesma chance de uma outra criança que está fazendo atividades físicas, que está lá correndo na praia, no parque, né, está em contato com a natureza, aquele que está ouvindo música. O cérebro dele vai atuar de uma maneira totalmente diferente. Tudo o que acontece com a criança vai afetar a maneira que o cérebro dela está se formando. Então, não é coincidência uma criança que tem muita facilidade de aprender e uma outra criança que tem muita dificuldade de aprender. Não é coincidência aquela criança que... Porque todos os nossos bebês, eles nascem gênios. Todos. Não vou dizer todos, mas a grande maioria dos nossos bebês, eles nascem gênios. Gênios. Totalmente gênios. Mas a cada não pode, a cada sai daí, agora cala a boca, fica quieto, eu não aguento mais esse choro, para de chorar. Isso vai... As podas neurais deles vão apagando, e vão apagando, e vão apagando. Isso não posso, então vai apaga. Isso também não pode. Poda a criatividade, poda a inteligência, poda... Então, a gente tem que começar a fazer essa pausa positiva, ensiná-lo o que a gente não teve, né? Mais uma vez, a gente tem que dar aquilo que a gente não recebeu. E a gente vai aprendendo juntos. Nós estamos aqui para aprender juntos, tá bom? Sem culpa e sim com muita autorresponsabilidade. Se hoje o seu filho está com muita dificuldade de aprendizado, foi porque ele foi muito, muito, muito podado, então a gente começa agora a dar poder para ele. Sim, meu filho, você pode fazer, eu estou aqui para te ajudar. Confia na capacidade de cada um e vamos dar mais natureza, dar mais música, dar mais alegria, mais jogos. Cara, tem tantos jogos aí maravilhosos que servem para
acionar vários mecanismos de mielinização no cérebro. Tem tanta coisa legal. O computador, né, o videogame é maravilhoso? Sim, também. As crianças desse século, né, vieram já com tudo aí para eles. Eles são altamente virtuais, eles gostam muito. Não é você proibir. Nada é proibido, isso também seria um abuso de poder, né? Mas assim, a gente guiá-los, que tem várias outras coisas tão legais quanto que a gente pode fazer, né? Vamos limitar o uso das telas. Tá usando 6 horas, 8 horas, vamos começar diminuindo para 6, para 4, para 3, para 2. 2 horas, 3 horas, gente, é o suficiente para as crianças ficarem nas telas, né? Mas aí a gente precisa dar mais conexão para eles, a gente precisa estar mais antenados com eles, né? E mesmo quando eles estão nas telas, a gente precisa estar sempre ali com eles, né? A gente deixaria o nosso filho jogado no meio da rua? Não, mas por que a gente deixa ele dentro de um veículo que tem outras pessoas estranhas também ali? Tomar muito cuidado, tá? Sempre orientando, né? Orientar para que eles possam saber que aquilo ali também é perigoso. Da mesma forma que sair na rua sozinho é perigoso, tá ali sozinho na internet é perigoso. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu já dei o exemplo do pirulito, né? Que tá aquela birra daquela descontrolada, querendo comer pirulito, aquela birra descontrolada lá no shopping, querendo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se acalmar, né? Para ele poder, a criança se acalma, nós temos a calma que a criança precisa naquele momento. A gente tem a tendência de se descontrolar junto com a criança, né? Então, a gente precisa primeiro se acalma, né? Validar as emoções daquela criança, mostrar para ela que o que ela está sentindo, sim, é verdadeiro, é válido, e você entende, e você super acolhe, e você tá ali, ó, com seus braços abertos para acolher aquela criança, porque o seu coração é conectado com o coração dela, né? O seu coração tá calminho, suas batidas do coração, e aí vai acalmar as batidas do coração dela também. Vai nomear tudinho, vai ver se aquilo é raiva, se aquilo é tristeza, se aquilo é frustração, seja o que for, né? Você pergunta, se ela não conseguir, você vai ajudando. E eu trouxe aqui para vocês um cérebro de uma criança de 3 anos. Foi feito um estudo que o cérebro de um bebê, né, que é diferente tamanho. Teve um bebê que ele criou, foi uma ressonância magnética, tá? Vou mostrar para vocês. De um bebê de 3 anos que foi muito amado, foi muito amparado, foi muito acolhido, recebeu muito colo, teve seus sentimentos nomeados e validados. E de um bebê que foi negligenciado, né? Então, você vê que esse bebê que teve muito amparo, muito acolhimento, o cérebro dele é muito maior do que daquele bebê que foi negligenciado, né? Mas, graças à neuroplasticidade, é possível a gente recuperar, tá bom? Então, se a gente não teve isso com o nosso bebezinho, então agora com as nossas crianças a gente consegue recuperar, com os nossos adolescentes a gente consegue recuperar, né? Então, quando alguém disser pra você, tá mimando demais essa criança, amor demais, não faz mal a criança. Pega essa imagem aqui, essa imagem que a gente acabou de mostrar aqui, e mostra pra ele. Olha aqui, ó, o que o amor é capaz de fazer com meu filho. Né? Ela é bastante amada. É uma tomografia, né, que foi feita pelo Texas Children's Hospital, nos Estados Unidos. Eles conseguiram tirar essa tomografia e deixa muito clara para nós, pais e cuidadores, a diferença que a gente pode fazer no desenvolvimento das nossas crianças, né? Agora, eu quero falar para vocês um pouquinho mais de neurociências sobre a dose. O que é a dose, né? Eu gosto de chamar de dose. São os hormônios dopamina, ocitocina, ocitocina, serotonina e o dopamina, ocitocina, serotonina e a endorfina. São os hormônios da tranquilidade, são os hormônios que a gente precisa para ficar bem, os hormônios do bem-estar. E a caca, que é cortisol e adrenalina, que é o CA, né, cortisol e adrenalina, que a gente tem que chamar de caca, que são as coisas que não fazem muito bem pra gente. Quando a gente está muito estressado, nosso corpo libera muito cortisol e adrenalina. E aí o corpo da criança vai procurar a dopamina e a ocitocina. Quando a criança está muito afastada da mãe, ela tem pouquíssima ocitocina. E aí a criança não vai conseguir se relacionar bem com as outras crianças. O adolescente, ele não consegue nem ter amigos, né? Porque ele não aprendeu isso. E aí, nem na adolescência, nem na vida adulta, ele vai ter muita dificuldade quando ele está sem ocitocina no corpo dele.
de fazer amigos, de se relacionar, de sentir prazer ao estar com o outro, porque ele teve pouco contato com a mãe, ele teve pouco colo, ele teve pouco amparo materno. Então, vai acabar que ele vai se sentir meio perdido nessa hora de se relacionar, sabe? Então, gente, quanto mais colo, mais gostoso para a criança. Não tenha medo de dar colo, não. Dê colo sem... Dê bastante colo, dê amor incondicional para o seu filho, dê. É a hora que ele precisa de amor incondicional, é agora, na infância, tá? A dopamina, quando que a gente recebe essa dopamina, gente? Quando a gente comemora pequenas conquistas, quando a gente faz exercícios físicos, quando a gente consegue dormir bem de 7 a 9 horas por dia, cada organismo vai ter uma necessidade diferente de dormir. Quando a gente tem sexo de boa qualidade, quando a gente come bem, comidas saudáveis, né? E a própria tela. A tela também libera dopamina. Por isso que eu falo que não pode ser proibido, né? Só moderada. Tudo na vida, né? Com moderação. E aí, quando a pessoa não tem esse colo, as coisas que ela precisa na infância, ela vai procurar dopamina na idade adulta, sabe com o quê? Com drogas, que também, né? Tem muita dopamina, ela vai preenchendo o vazio emocional daquelas pessoas que não tiveram. E vai querer recompensas com a dopamina, através do sexo descontrolado, através de muita comida, né? A compulsão de comida, através das drogas, através das telas em excesso, né? Já não tem criança já querendo receber dopamina com telas em excesso, que fica o dia inteirinho. É por isso, né? Sabe por que os drogados não saem da Cracolândia? Porque lá a droga é como se fosse um colo materno. É exatamente essa sensação. Sabe quando um bebezinho está no colo e recebe aquela chuva de dopamina? Então, o drogado recebe isso. Então, os dependentes químicos, gente, 99% deles, eles não tiveram esse acolhimento na infância. A maioria sofreu abuso sexual, a maioria sofreu muitos abusos físicos, né? Muitas tapas, muitas surras, muito... abuso emocional, né? O que é o abuso emocional? Que a gente falou muito no episódio anterior. Do ameaças, xingamentos, humilhações, as palavras que ferem, né, as crianças, o abandono emocional. O que o abandono emocional traz pra gente? Acaba que a criança sofre bullying na escola. O primeiro bullying a gente sofre dentro de casa. E aí depois... a gente vai sofrer na escola também. E aí a gente acaba sofrendo 2 vezes, porque a gente não tem com quem contar, né? A gente não pode contar para em casa. E a gente sofre sozinho. E é que esse abandono emocional é isso. Não ter com quem contar. Eu não tenho ninguém para falar. E eu passo por aquele momento sozinho. A ocitocina, a gente consegue através do afeto. Lembra do colo que eu falei que enche a gente de ocitocina? Então, através da meditação. E aí, você já consegue meditar todos os dias? Isso é muito legal. E também, gente, através do quê? Da caridade. Fora da caridade não há salvação. E na caridade a gente recebe uma enxurrada de ocitocina. Enxurrada em toda e qualquer generosidade que a gente tem com o próximo, né? E aqui no MAP, gente, a gente tem diversas oportunidades de praticar a caridade. Diversas. Venham aqui. Tem casas do MAP espalhadas por todo o Rio de Janeiro. E procurem uma forma de ajudar o próximo. Procurem, busquem seus filhos também para ajudar. Todos nós podemos fazer uma parte. Podemos fazer a nossa parte. Não necessariamente com dinheiro, mas com o nosso trabalho, com o nosso amor, com o nosso sorriso. Gente, eu não vou começar a dar exemplos aqui não, que a gente pode fazer isso de diversas formas. Como que a gente consegue a serotonina? A serotonina é o contato com a natureza, com a gratidão, criando momentos especiais. Sabe quando a gente faz uma cabaninha na sala, que bota um colchão de casal assim, vai todo mundo dormir junto lá na sala? E isso traz uma enxurrada de serotonina, cria momentos especiais, memórias especiais nas crianças. E a endorfina é cantando, é gritando, é dançando, é gargalhando, é rir com as pessoas que você ama. Isso traz muita serotonina. E a endorfina, a serotonina são momentos especiais na natureza e a gratidão. E a endorfina é cantando, dançando, se divertindo, gargalhando, né? E a grande maioria desses hormônios a gente consegue estando com o outro, se relacionando com o outro. Isso é muito importante. No cortisol, a gente tem um pico pela manhã, e aí ele vai diminuindo conforme a gente vai passando o dia, vai diminuindo.
e para a gente conseguir dormir bem à noite. Mas quando a gente tem esses picos de cortisol durante o dia, a gente começa a ter insônia, né? A gente começa a diminuir nossa imunidade, e aí a gente vai ficando mais doente, a gente vai ficando com pressão alta, e a gente vai diminuindo a serotonina quando a gente não tem, né, as memórias especiais, a gente não tem contato com a natureza, a gente não tem gratidão, e aí a gente vai causando as doenças psicológicas a longo prazo, tá? Então, quando a gente dá um grito com a nossa criança, não faz isso! O nível de cortisol sobe, gente. Sobe de uma forma muito grande. Então, assim, se ela passou por um nível de cortisol e tem algum adulto lá para acolher, para amparar, aquele corpinho vai enchendo de ocitocina e ela vai acalmando. Então, não vai gerar nenhum tipo de estresse tóxico na infância, né? O estresse tóxico na infância, ele causa muitos traumas na nossa fase adulta, né? A gente vai se tornando hiperreativo, vai diminuindo o nosso hipocampo, diminuindo nossa memória. E é aí que vai causar a nossa dificuldade de aprendizagem e também o déficit de atenção, né? Que hoje em dia, né? Muitos estão aí cheios de TDAH por causa disso, de muito estresse tóxico na infância. Quando a gente consegue diminuir essa parte, diminui também muitas crianças com TDAH. Muitas escolas, muitas famílias vêm trazendo isso para dentro das casas sem saber, tá, gente? Sem culpa. Só vamos modificando devagarzinho, né? Porque o trauma, ele não vai acontecer pelo estresse que foi vivido, e sim pela falta de acolhimento, e sim pela... né, a linguagem, né, a ameaça é a linguagem do cérebro reptiliano, e nós estamos em perigo. Então, a gente já fica na luta e fuga, né? E a resiliência e a capacidade natural da gente processar e recuperar desse estresse, né? Então, toda vez que a gente tem um adulto para autorregular a gente, para corregular a gente não fica com traumas, a gente passa bem tranquilo e fica resiliente, né? Esses hormônios, eles vão se espalhando por todo o nosso corpo, né? E fazem nosso rim contrair, fazem nosso coração disparar, fazem nossa pressão subir, e é isso que vai gerando as nossas doenças físicas, né? Que vem uma grande... aumentar muito a incidência do câncer, aumenta muito a incidência de diabetes, hipertensão, AVC, obesidade. E já foi comprovado cientificamente também que até aumenta muito a incidência de TDAH, TOD e o espectro autismo. Que eles não são genéticos, né? Eles não são somente genéticos. Sim, tem parte genética também. Mas quando há uma liberação muito alta de cortisol e adrenalina na infância, e a criança ela não tem esse acolhimento, e aí sim, tem essa alta probabilidade e incidência de acontecer essas doenças, principalmente também a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, e aumentar muito os casos de suicídio, né? Tem muitos suicídios históricos de suicídios de abuso na infância, não necessariamente abuso sexual, pode ser abuso físico, abuso emocional também. Então, a gente tem vários episódios aqui no MAP, né, de ajuda ao suicídio, depois vocês assistam aqui também, e vocês vão aprender um pouquinho, tá? Quando um adulto ele sofre um abuso, tem sempre um outro adulto para amparar, para acolher. E quando uma criança recebe, a criança não tem ninguém. E quanto mais novo esse desamparo, mais difícil é para a criança, né? Quando uma criança de UTI, por exemplo, que ela é retirada da mãe, ela fica lá sozinha naquele ambiente gelado, sem nenhum aparelho, aquilo não tem como, gente, vai sim causar traumas. Por isso que, graças a Deus, hoje em dia, a mãe, ela tem a permissão de estar ali junto com o bebê, ela tem a permissão de fazer aquele canguruzinho, de estar pele com pele, e isso que não vai deixar gerar traumas, é essa pele com pele, esse amor, sabe, ele receber essa enxurrada de ocitocina da mãe dele, do pai, das pessoas que amam ele, né, nas intervenções médicas. E é isso que não vai deixar gerar traumas. A gente está ali, né, nas intervenções médicas, por exemplo, quando a criança precisa fazer algum exame, ela precisa ser amarrada, segurada por uma pessoa estranha e a outra vai lá e fazer na força, sabe? Ela pode estar ali com o pai, com a mãe, com as pessoas que amam, recebendo amor, recebendo amparo, fala, meu amor, é importante, é necessário você passar por essa intervenção médica, né? Seja lá o que for, tomar uma vacina, tirar sangue, fazer um raio-x, com paciência, com tranquilidade, você está ali, grudadinha, acolhendo e amparando essa criança.
Porque, gente, são violências sensoriais altamente incômodas, né? A criança fica muito desconcertada, tá? E a gente tem que estar ali como apoio dela, né? Para ela se sentir tranquila e não... Para de chorar todo, deixa de ser pirracento, vai. Para de chorar, engole esse choro, vacina não dói nada, né? E aí são essas cargas que as crianças recebem que vai deixar ela muito, muito desorientada, né? Então, assim, por exemplo, você apanhou do pai, mas aí sua mãe foi, te acolheu, te deu colo. Você viu seus pais brigando, mas aí você pratica esportes. Então, assim, você recebe a caca e aí recebe a dose e então fica equiparado. Você vai ficando mais tranquilo, né? Vai ter forças a favor e as forças contra. As forças a favor, forças contra. Quando só tem força contra, a conta não fecha, né? Então, por isso que quando você sofre violências na escola, tipo as violências invisíveis, né? Que a gente não consegue ver como violência. Olha, não pode fazer xixi, não. Xixi é só na hora do recreio. E a criança tá ali apertada, ela não consegue nem aprender mais nada. Imagina se você no escritório, você tivesse hora para fazer xixi. No seu trabalho, não. O seu chefe vai falar, não, agora você não vai fazer xixi, não. É só na hora de socar o sinal. Mas na escola isso é visto como naturalidade. Não é visto como violência. Mas aí a sua criança chegou em casa, contou para você e ela tem pais amorosos, pais acolhedores, e aí foi a força contra e a favor. Na mesma coisa, se chega em casa ela tem pais agressivos e na escola ela tem uma professora amorosa, tranquila, que vai ouvi-la, vai acolher, e aí de novo vai ter as forças contra e a favor, né? Tem um estudo que diz que as crianças que são bem alimentadas, dormem bem, praticam exercícios físicos, ela vai estar protegendo o cérebro dela, né? Porque a experiência de viver um abandono emocional vai acabar em vício, gente. O vício de fazer compras, o vício de comer, o vício de fazer sexo, o vício de drogas, né? Drogas lícitas e ilícitas, alcoolismo, o vício de... Tem gente que tem os vícios que também são vistos como bons, né? Vício de leitura, vício de fazer cursos o tempo inteiro. Eu faço um curso, eu quero fazer outro curso. Isso também são vícios, né? Mas esses são vistos como positivos, mas nada que é viciante, que a gente precisa e tem essa necessidade, isso é só para preencher os nossos vazios emocionais, né? A mãe acolhendo... ou as crianças maiores recebendo esse amparo dos amigos, né? Os adolescentes recebendo os amparos dos seus amigos, eles tendo essa necessidade de proteção resolvida, eles não sofrem os traumas, entende? Eles podem passar pelo que for. Quando eles são protegidos, quando eles têm esse acolhimento, eles não sofrem os traumas, né? As crianças nos buscam para protegê-las, né? A gente vai ser feito um band-aid para ela, que vai curar a ferida, né? E não vai deixar aquela ferida aberta e nem ninguém cutucar. Então, é isso. Né? O trauma é quando a criança já está hiperreativa, quando está hiperalerta. E tudo a faz lembrar daquela situação desagradável. E aí fica mais difícil. E eu quero sempre lembrar para a gente que o abandono emocional ele não tem classe social. Né? A gente imagina que só as pessoas muito pobres são abandonadas emocionalmente. E não. Né? Uma criança que está em uma casa que a mãe está em depressão, ela está em abandono emocional. Então, aquela mãe vai precisar de ajuda e aquela criança vai precisar de ajuda. Um ajudando o outro, a gente precisa de uma aldeia para cuidar das crianças, né? Não achar que, isso é responsabilidade da mãe, é responsabilidade da mãe e do pai. Não, nós como vizinhos podemos ser rede de apoio, rede de amparo. A gente está vendo que ali está muito sobrecarregado, faz um bolo, leva lá para sua vizinha, né? Olha, eu fiz um macarrãozinho aqui, dá para todo mundo comer hoje, vamos comer juntos, sabe? A gente pode ser generoso, a gente tem como transformar a vida dos outros de uma maneira mais leve, um sempre ajudando o outro, seja rede de apoio, né? A gente às vezes só reclama, não tem ninguém para me ajudar, mas você tem ajudado as outras pessoas? Você tem sido a rede de apoio das outras pessoas? Né? Você que é vovô, você que é vovó, traga os netinhos para passar o final de semana com vocês, para dar um respiro para o papai e para a mamãe, a alegria dos seus netos, a alegria dos seus filhos de receberem esse amor. Você e os seus vizinhos também, sabe? Um ajudando o outro, sendo rede de apoio. A gente vai realmente precisar de uma aldeia. Essas crianças da nova geração, da nova era, elas precisam de muito movimento. Elas precisam
correr, não dá para uma pessoa só cuidar. A gente precisa de toda uma aldeia mesmo, sabe? Então, um ajudando os outros, sendo rede de apoio dos outros, fica bem mais leve. Hoje você cozinha para o seu vizinho, no outro dia o seu vizinho cozinha para você. Hoje seus filhos estão vendo um filme lá na casa deles, no outro dia os filhos deles estão vendo um filme na sua casa. E assim a gente vai. Um dia a gente combina de fazer um piquenique, eu faço a maior parte das coisas, no outro dia ele faz a maior parte das coisas. Um colaborando, um ajudando, né? Tendo a humildade, a generosidade, a caridade, sendo caridoso com o próximo, sendo caridoso. Ser caridoso com o próximo é isso, gente. O próximo, quem que é o próximo? Não é lá na casa espírita, né? Não é lá no MAP você entregar só quentinhas, não. O próximo é seu vizinho, o próximo é seu filho, o próximo é sua nora, o próximo é seu amigo, é aquele que está ali do seu lado, aquele que está ali dentro da sua casa. Primeiro a gente faz dentro da nossa casa e depois a gente sim vai ajudar a entregar quentinhas, sim a gente vai estar lá na evangelização, ajudando, sim a gente vai estar lá fazendo os trabalhos sociais, levando comida lá para a campanha do quilo, a gente vai estar fazendo tudo o que for possível, mas sempre primeiro na nossa casa. Eu agradeço muito. Semana que vem a gente tem mais. Quinta-feira que vem eu espero vocês às 8 horas. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz. Muito obrigada, gente. Até a próxima quinta. Depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é
flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da